você não viveu em uma caverna a vida inteira, você provavelmente já viu essa abertura e cresceu assistindo animações que te marcaram profundamente. Mas quando se trata de animação, costumamos sempre pensar que ela se trata de algo infantil, que desenho animado é coisa de criança. Mas será mesmo? A verdade é que a animação nunca foi infantil por natureza. Ela apenas fala a língua de quem está assistindo. E se você observar com atenção, cada mudança estética, narrativa e até a moral dos desenhos acompanham três coisas principais: o público dominante da época, os valores sociais daquele período e o que aquela geração considerava aceitável, engraçado ou ofensivo. E hoje eu quero te mostrar como cada grande período das animações moldou as suas respectivas gerações, e também como ela foi moldada pelo público que a assistia. Eu vou separar esse vídeo em algumas gerações e tentar te fazer entender como funcionou a evolução das animações. E isso você acompanha aqui no Mundo Cineverse. No começo do século XX, desenhos animados não eram feitos para crianças. Eles eram exibidos no cinema antes do filme principal. O cenário era de animações com custos altíssimos. Tudo era feito quadro a quadro. Meses de produção e equipes enormes. Além disso, elas tinham como público-alvo os adultos trabalhadores, situados em uma época em que o filtro moral não era bem respeitado. Dessa forma, as animações tinham um humor mais agressivo, uma violência exagerada e uma sexualização bem mais explícita. Personagens como Betty Boop no curta Stopping the Show da Fleischer Studios tinham uma sensualidade muito explícita, até para os padrões da época. Os filtros morais não costumavam ser o centro das atenções populares, e com isso, estereótipos raciais e sociais eram basicamente normalizados. Episódios antigos de Looney Tunes ou do Pica-Pau traziam caricaturas raciais, xenofóbicas e misóginas como parte do humor. Não porque eram malignos por definição, mas porque refletiam exatamente o pensamento dominante da sociedade da época. Inclusive, há cenas hoje chocantes, como o do Pernalonga atirando em indígenas enquanto cantarola, que na época eram vistas apenas como entretenimento. É 2 e 3 idiozinhos. E 4 e 5 e 6 idiozinhos. Ah, eu me enganei, esse aqui é mestiço. E 7 e 8 e 9 idiozinhos. Só deixa uma aqui. Esses conteúdos não surgiram do nada. Eles eram o espelho de uma sociedade estruturalmente racista. Mas algo naquele período estava prestes a surgir e mudar todo esse cenário caótico. Esse algo tinha nome e sobrenome: Walt Disney. Antes de fundar a Walt Disney Company, Walt Disney trabalhou em estúdios menores. Ele produzia curtas inspirados em contos de fadas, mas nada que vingasse. Em busca de um recomeço, ele se mudou para Hollywood e conseguiu trabalho na Universal Pictures, onde ele criou o personagem Oswald, o coelho sortudo. Uma espécie de prévia do Mickey Mouse que fez bastante sucesso na Universal. Walt Disney se tornou um nome forte na Universal, mas devido ao alto custo de suas produções, já que ele buscava sempre a perfeição em seus projetos, ele foi perdendo espaço até sair do estúdio, e não foi de forma tão amigável, já que ele acabou perdendo os direitos do seu personagem Oswald para a Universal, e é justamente dessa frustração que nasce algo muito maior. Em 1928,
surge o icônico personagem Mickey Mouse. Ele dá as caras no curta Steamboat Willie, que foi um sucesso gigantesco e trouxe técnicas bastante revolucionárias para as animações. Mas não parou por aí. Com a criação do seu próprio estúdio, veio a Branca de Neve e os Sete Anões, provando para a indústria que a animação pode sustentar uma narrativa longa, emocional e tecnicamente sofisticada. A partir dali, a animação começou a ganhar respeito como indústria e como linguagem narrativa. Milhões de pessoas sem emprego, famílias inteiras vivendo com medo do dia seguinte. É nesse cenário de guerra mundial e da Grande Depressão que vivia os Estados Unidos. E quando o mundo real fica tão insuportável, a arte costuma reagir de duas formas. Ou ela encara o trauma de frente, ou ela oferece a fuga. A animação escolheu a fuga, mas não uma fuga calma, uma fuga histérica. É nessa época que o desenho assume uma estética de caos absoluto. Personagens são esmagados por pianos, explodem, são cortados ao meio, viram fumaça e no segundo seguinte estão perfeitamente bem. Essa ausência da consequência é fundamental. Em um mundo onde tudo tem consequências, seja ela perder o emprego, a casa ou os familiares para a guerra, o desenho cria um universo onde nada é permanente. O sofrimento vira piada, a morte vira um gag visual, uma forma de buscar uma anestesia coletiva. Além disso, a animação deixa de ser apenas uma fuga e se torna um instrumento político. Estúdios começam a produzir curtas explicitamente voltados para propaganda. O exemplo mais famoso talvez seja o curta em que o Pato Donald vive um pesadelo dentro da Alemanha, uma sátira direta ao regime alemão daquela época. Os Looney Tunes também entram nesse movimento, criando caricaturas de líderes do eixo e reforçando diversos discursos nacionalistas. A propaganda animada era eficaz porque parecia inofensiva. Ela ajudava a moldar a percepção pública através de um ritmo frenético que vira uma linguagem emocional em meio a um mundo totalmente instável. No Oriente, coisas semelhantes ocorriam. No Japão, a animação também era utilizada como um instrumento de propaganda imperial, exaltando o patriotismo e o militarismo. A diferença é que, após a derrota na Segunda Guerra Mundial, o trauma não ficou do lado de fora da tela, ou foi utilizado como uma piada. As animações ou animes, como é visto por lá, passaram a carregar o peso histórico da guerra, de uma forma muito mais introspectiva, como visto em O Túmulo dos Vagalumes alguns anos depois. Com a popularização da televisão, os desenhos deixam os cinemas e migram para as casas. Só que agora o público muda, tornando seu público-alvo o infantil. E quando algo é direcionado para as crianças, ela precisa se adaptar. E isso muda completamente a linguagem e a forma como os desenhos passaram a ser vistos pela indústria. O pós-guerra trouxe crescimento econômico
e com ele veio a cultura do consumo em massa. Brinquedos, cereais, produtos licenciados. E a animação passa a ser ferramenta para alcançar esse público. Não é coincidência que nessa fase a violência seja suavizada, que tragam lição de moral no fim de episódios e que tornem os personagens mais comportados para agradar as crianças. Os desenhos deixam de refletir o mundo adulto e agora passam a moldar o mundo infantil. Agora lembra que no início os desenhos animados custavam muito caro para produzir poucos minutos de animação. E agora, visando episódios semanais para televisão, o custo de produção deveria ser reduzido drasticamente para que essa fórmula funcionasse. E é justamente aqui que entra a Hanna-Barbera. O estúdio revoluciona a produção com a chamada animação limitada, ou seja, reutilizando cenários, personagens se movendo bem menos e movimentos mais repetidos. É dessa fórmula que desenhos icônicos surgem como Scooby-Doo, os Flintstones, Corrida Maluca e Zé Colmeia. Praticamente todas essas animações possuem uma estrutura fixa que consiste em uma introdução do problema, desenvolvimento, uma solução e a moral da história. A repetição torna os desenhos confortáveis de assistir. É dessa forma que a animação passa a fazer parte da rotina infantil. É também nesse período que nasce a ideia que persiste até hoje, a de que desenho animado é coisa de criança. Aventuras, perigos, o bárbaro, mágicas e... Se a geração anterior acabou domesticando a animação, essa aqui ajudou a libertar. Nos anos 80, as animações de televisão já estavam saturadas. Praticamente todos os desenhos eram iguais e existiam basicamente para vender brinquedos. Eram casos como He-Man, Thundercats, Os Cavaleiros do Zodíaco. Com o tempo, o público acabou cansando de ver sempre a mesma fórmula se repetindo, e a mudança veio mesmo a partir da queda. A antiga gigante da TV, a Hanna-Barbera, começa a perder força no mercado. O modelo de produção em massa já não impressionava mais. Até que em 1991, a Warner Bros. Compra o estúdio, e isso abre espaço para uma nova organização de mercado: os canais por assinatura. O surgimento do Cartoon Network muda completamente o jogo. Pela primeira vez, um canal dedicado 24 horas por dia a desenhos animados é criado, o que significa que agora os desenhos não competiam mais com novelas, jornais ou programas adultos. E isso significa algo ainda mais importante: a liberdade criativa. Ora, chega! Vai aprender a amarrar os sapatos. Primeiro, faz 2 orelhas de coelhinho. Coelhinho! Eu não quero sapatos de boió! Os anos 90 marcam o início de uma geração de criadores com voz própria. Cada desenho começa a ter uma identidade visual única, um estilo narrativo próprio e um humor mais inteligente. Essa geração entende algo fundamental: as crianças estavam assistindo, mas os pais também estavam ali acompanhando elas. É assim que surge essa linguagem dupla. Mais à frente, nos cinemas, filmes como Shrek utilizam dessa visão para conquistar ambos os públicos ao mesmo tempo. Rápido! Fale uma mentira! O que eu falo? Qualquer coisa, rápido! Fala que está usando roupa íntima feminina. Eu estou usando roupa íntima feminina. Ué, você está? É claro que não estou. Pois eu acho que você está usando. Não estou. Que tipo? É uma tanguinha! É sunga. É nada! É sim.
nesse período que desenhos icônicos surgiram, como As Meninas Superpoderosas, Coragem e o Cão Covarde, Dudu e Edu e Johnny Bravo. Esse momento da animação é muito marcante pelo seu visual único. Os desenhos ganham traços mais estilizados, cores vibrantes, expressões exageradas e narrativas bem mais ágeis. O design vira uma assinatura. É por isso que cada obra é imediatamente reconhecida, e é devido a isso que ela é considerada por muitos a era de ouro dos desenhos animados. A partir dos anos 2010, muitos animadores que cresceram assistindo aos desenhos da Era de Ouro começam a assumir o comando criativo de diversas obras de animação. Eles trazem consigo histórias com questionamentos existenciais, tristeza, perda, amadurecimento e um maior equilíbrio entre piadas e o sentimentalismo. Visualmente, os desenhos também marcam a quebra de padrões com misturas técnicas e cores ainda mais vibrantes. O Incrível Mundo de Gumball, por exemplo, convivem personagens em 2D, em 3D, em stop motion e live action, todos ao mesmo tempo, ao mesmo universo e funcionando perfeitamente bem. Talvez depois. Outras mudanças na estrutura dos desenhos animados também ocorrem com a quebra da estrutura episódica. Os desenhos eram feitos para serem assistidos fora de ordem. Qualquer episódio precisava funcionar sozinho. Mas depois de séries como Hora de Aventura, Steven Universo, Apenas um Show, que começaram a introduzir arcos mais longos, mistérios contínuos e desenvolvimento de personagens, a animação também começa a abordar identidade de forma mais aberta. Diversidade deixa de ser um contexto e vira parte da narrativa. Com isso, os desenhos passam a abordar relações afetivas mais complexas, discussões sobre pertencimento e conflitos internos. Isso marca uma mudança cultural nas animações. Mas o envelhecimento e o amadurecimento do público não eram bem vistos dentro da indústria, visto que a venda de brinquedos era a principal fonte de renda e principal fator de sucesso para as produções. Ben 10 foi um dos desenhos que mais sofreu com essa visão. Ao momento em que os arcos e a história abordados no desenho começavam a ficar mais adultos, digamos assim, mais o desenho sofria represália dentro da Cartoon, o que culminou em um reboot totalmente infantilizado que será abordado mais à frente no vídeo. E a resposta do mercado foi clara. Era necessário rejuvenescer as produções. Resumindo, os desenhos precisavam voltar para as crianças para vender mais brinquedos. Olá, eu gosto de dinheiro. Se a era anterior tentou crescer com o público, a era do streaming escancarou esse conflito. Agora temos uma ruptura geracional. Crianças consomem tudo e adultos querem profundidade. E os estúdios tentam agradar ambas as partes. É nessa brincadeira que os canais tradicionais começam a apostar em versões mais simples dos desenhos de sucesso, com visuais mais infantis, um humor mais seguro e uma narrativa menos densa. É nessa onda de desenhos que surgem o reboot de Ben 10, Ursinho e Sem Curso, Thundercats Roar e até o Bob Esponja cada vez mais cartoonizado. Esses reboots geram uma rejeição do público mais velho, e assim entramos no discurso: estão estragando a minha infância, causando uma polarização do público. Mas enquanto a TV tradicional simplificava, o streaming fazia o oposto.
O que tá acontecendo? Darwin! Ah, não! Nos atrasamos pra escola! As plataformas digitais abriram espaço para produções de nichos, já que elas agora possuem uma maior liberdade criativa e menos dependência da venda de brinquedos, já que o streaming usa de outros métodos para contabilizar o sucesso. É nesse formato que surgem animações voltadas para adultos, como Rick and Morty, BoJack Horseman, She-Ra e as Princesas do Poder, Hazbin Hotel. Além disso, a mesma lógica que domina Hollywood hoje está sendo transportada para as animações, como é o caso de remakes e adaptações. Assim, obras como Steven Universo Futuro, Fiona e Cake, novos projetos derivados de Apenas um Show e Incrível Mundo de Gumball acabam retornando aos holofotes graças ao streaming. Um certo grau de liberdade foi conquistado novamente pelos criadores. Veremos se isso trará o auge dos desenhos novamente ou se o nicho voltou a dominar esse cenário. A animação não pertence mais a uma idade. Na verdade, ela nunca pertenceu. O que mudou foi a forma como nós passamos a enxergá-la. Durante décadas, tentaram colocar a animação dentro de uma caixa. Mas quando olhamos ao longo da história, percebemos algo muito maior. A de que a geração moldou a animação à sua imagem. E de como a animação não é estática. Ela acompanha as transformações culturais, econômicas e emocionais da sociedade. Cada era reflete o seu público, a sua tecnologia, os seus limites criativos, e talvez o maior erro seja tentar prender a animação a uma única definição. Toda geração acha que o desenho de sua infância era melhor, mas na verdade ele só falava exatamente a língua que ela precisava ouvir. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Esse vídeo foi bastante trabalhoso de fazer, já que eu queria trazer algo bem mais documental e bem mais trabalhado dentro do possível, claro. Espero que você tenha gostado, mas eu te espero no próximo vídeo. Até mais! Isso é tudo, pessoal.